Olá, pessoal. Iniciamos agora a nossa primeira aula de geografia, cujo título é Urbanização no Brasil e no Mundo. Eu gostaria que vocês pegassem o livro Coque de vocês, na disciplina de geografia, para acompanhar esta aula, porque esse vídeo foi feito com recortes, né, de textos do livro de vocês na disciplina de geografia. Então, nós iniciamos esse capítulo fazendo um histórico, né, sobre a urbanização e os fatores de transformação. Então, urbanização é o processo de crescimento e desenvolvimento das cidades. Esse processo ele começou na Inglaterra, ainda no século XIX, quando começaram a surgir atividades que não eram realizadas em ambientes rurais. No entanto, nem todos os países se urbanizaram ao mesmo tempo e da mesma maneira. No continente europeu, os países que primeiro se industrializaram foram os primeiros a se urbanizar, o que aconteceu a partir da segunda metade do século XIX. E no Brasil? No Brasil, o processo de urbanização acelerou-se no século XX, mas foi apenas a partir da década de 1970 que a população brasileira passou a se concentrar principalmente nas áreas urbanas. Nos dois casos, é possível perceber que o crescimento da cidade se acelerou com a intensificação da atividade industrial. Alguns fatores que acentuam o crescimento das cidades relacionam-se diretamente à modernização da produção, ou seja, a introdução de novas técnicas e tecnologias na fabricação dos produtos. Então, como a gente já tinha visto numa aula anterior, falando sobre paisagem e o crescimento das cidades e a modificação delas, né? Então, a gente viu que no início tudo era muito rural. As pessoas ficavam muito na zona rural, né, cuidando de suas roças, dos seus plantios. Então, a população brasileira, até o início do século XX, ela era muito rural. A partir do momento em que começaram a surgir as indústrias, né, que houve um crescimento na produção de novos equipamentos, e esses equipamentos eles foram levados para o campo e passaram a substituir a mão de obra. Então, as pessoas não tendo mais como trabalhar no campo, elas se mudaram para as cidades. Então, enquanto no campo houve essa mudança, o que estava acontecendo na cidade? As indústrias estavam crescendo, produzindo muitos equipamentos, muitas máquinas, né? Introduzindo novas técnicas e tecnologias. Então, as pessoas que saíram do campo porque perderam o emprego foram para as cidades para trabalhar nessas indústrias. Então, os fatores que acentuam o crescimento das cidades. O primeiro aqui que nós temos é a modernização da agricultura. Então, antes, o que existia nas roças, nos plantios? Eram pessoas, né, trabalhando aqui, bem manualmente, a maioria delas, ou com instrumentos bem rudimentares, bem mais antigos. A partir do momento em que lá nas cidades, como eu falei agora, as indústrias começaram a surgir nas cidades e produzir esses equipamentos que foram depois introduzidos nas lavouras, no campo, então as pessoas perderam o emprego. Então, a modernização da agricultura foi o fator principal para que essas pessoas se mudassem do campo, né, da zona rural para a zona urbana. Então, elas saindo daqui do campo, mudando para a cidade, logicamente que vai haver um crescimento nas cidades também. Outro fator, né, a industrialização da produção. Então, como eu estava falando, aumenta o número de indústrias e os equipamentos, né, e produtos que passam a ser produzidos. Então, vão ser lançados lá no campo para ajudar na produção, né, da lavoura, né, dos plantios e de tudo que é produzido no campo. As pessoas perdem o emprego e vêm para as fábricas, vêm para as cidades, vêm trabalhar nas fábricas. Nessa foto, nós temos aqui crianças trabalhando em uma fábrica de algodão em Massachusetts, nos Estados Unidos. Essa foto ela é de 1912. Evidentemente que não é uma imagem muito comum de se ver
nos dias atuais. Por quê? Porque não é correto, né, ter crianças trabalhando nas indústrias, mas isso aconteceu e ainda acontece em muitos países do mundo. No Brasil, o trabalho infantil ele é proibido, né? Então, você não vai ver crianças trabalhando em fábricas como aqui, né? Mas vejam, observem aqui o tamanho, né, dessa fábrica. Não sei exatamente o que está produzindo aqui, mas me parece que é uma fábrica que produz linhas e tecidos, né? Já que é uma fábrica de algodão aqui. Então, eu acredito que usam o algodão para produzir, para fazer as linhas e tecidos. E essa imagem mostra que desde essa época, ó, 1912, né, início do século XX, esse tipo de indústria cresceu bastante. Então, muita gente que estava, por exemplo, no campo, produzindo algodão, retirando, né, para ser enviado para as indústrias, elas acabaram perdendo o emprego delas, né, porque uma máquina só que a fábrica, que uma indústria produz e manda para o campo, ela é capaz de fazer o serviço de várias e várias pessoas. Então, essas pessoas migram para as cidades e vão trabalhar justamente na fábrica, fazendo aquilo que elas, né, já é um trabalho bem parecido com o que elas tinham antes, que era, por exemplo, quem trabalhava lá na lavoura de algodão, está aqui, né, numa fábrica que mexe, né, lida com algodão também. Então, a urbanização ela ocorreu por dois motivos principais: a industrialização da cidade e a mecanização do campo. Né? Esses foram os dois motivos principais. As novas tecnologias de plantio e de colheita diminuíram a necessidade de trabalhadores no campo, fazendo com que essa população se deslocasse para as áreas urbanas. Ao mesmo tempo, as indústrias que surgiram nas cidades criaram novas oportunidades de trabalho e de moradia para essa população. Assim, é possível relacionar o processo de urbanização com o de industrialização. Então, esses dois fatores, esses dois processos, eles estão muito ligados, né? Porque explica que a urbanização aconteceu justamente porque a industrialização também se desenvolveu, né? À medida que as indústrias cresciam, né, fabricando coisas para mandar para o campo, para substituir a mão de obra das pessoas que viviam lá e trabalhavam lá. Então, essas pessoas não têm outra saída a não ser ir para a cidade, para trabalhar nessas indústrias, já que no campo não tem mais espaço para elas. Então, após a Segunda Guerra Mundial, o processo de crescimento e desenvolvimento das cidades passou a ocorrer em todo o mundo. Os países menos desenvolvidos na época, como o Brasil, iniciaram um rápido processo de crescimento do espaço urbano, né? O que a gente já tá, é o que eu falei aqui antes. As pessoas saindo do campo, porque o Brasil era muito rural, né? As pessoas viviam muito nos campos, nas roças, nos plantios, né? Trabalhando nas lavouras. Então, quando inicia esse desenvolvimento, esse surgimento de indústrias também no Brasil, acontece a mesma coisa que aconteceu no resto do mundo, né? Em vários outros países do mundo. Aqui nessa imagem, né? Nós temos um exemplo de crescimento urbano, né? Um mapa interativo que eu vou mostrar a seguir para vocês como funciona, e ele está disponível nesse endereço aqui que vocês podem depois acessar para estar dando uma olhada como é interessante a gente perceber o crescimento das cidades, né? Que antes aqui, por exemplo, em alguns pontos você não vê quase nada, né? Então, à medida que você vai clicando nesse mapa, né, um mapa interativo, você vai percebendo o crescimento dessas cidades através das décadas. Então, vamos vê-lo a seguir. Bom, aqui está o mapa que eu falei para vocês, né? Depois vocês podem acessar. O endereço eletrônico está aí no livro de vocês, tá? Então, é só procurar no Google. Esse mapa ele é bem interessante porque, olha só, nessa barra aqui de baixo, começa na década de 1950 e vai até 2030. É uma projeção, né, de como será a população mundial
e também distribuída em cada cidade ou região dos países no planeta. Então, aqui começa em 1950. Olha só, no Brasil, o Brasil fica aqui, né? América do Sul. Então, você vê, ó, aqui é tudo muito pequenininho, essas bolhas aqui, elas são cidades, tá? Então, veja que aqui tem cidades menores. Veja a quantidade de pontinhos azuis que tem, né, em todos os países, certo? Aqui isso em 1950. Aqui nessa barra de cima, fala sobre a porcentagem de pessoas nas cidades, né, e os nomes que essas cidades vão recebendo à medida que a população cresce. Então, tudo que tiver de cinza aqui pertence à zona rural, né? A população ela é totalmente, ou não totalmente, mas quase que totalmente rural. 70%, né, das pessoas vivem na zona rural. Você nem vê, né, esses cinzas por aqui. Já esse azul mais escurinho, né, já muda para lugares com mais pessoas, né, mais do que na zona rural. Nesse azul mais claro, que já dá para ver aqui, ó, uma grande quantidade de bolinhas com esse azul, são cidades menores, de 300 mil a 500 mil habitantes. Nas bolhas verdes, cidades pequenas, de 500 mil a 1 milhão de habitantes. No laranja, nesse laranja mais claro, ó, você percebe aqui já algumas bolhas bem maiores, né, um pouco maiores do que as verdes, são cidades médias, de 1 milhão a 5 milhões de habitantes. Esse laranja mais escuro são cidades grandes, de 5 milhões a 10 milhões. E esse vermelho aqui, bem escuro, são as megacidades, aquelas que têm 10 milhões ou mais. Veja que você quase não vê esse vermelho aqui. Tem um pontinho aqui, né? Então, mas no restante dos países aqui, você não vê essa cor. Outra coisa interessante nesse mapa é que se você clicar nas bolinhas, vai aparecer dizendo que cidade é. Então, olha essa aqui, que está nesse laranja, né, mais fraco. É o Rio de Janeiro, no Brasil. E esse gráfico aqui, ó, mostra o crescimento da população. Vamos mudar para 1960. Veja, ó, que já aumentou mais o número de bolhas laranja. Essas bolhas laranjas aqui, ó, tá? Isso já na década de 60, de 1960. Veja como elas aumentaram. Aquele vermelho lá, vamos ficar de olho nele, ó. Aumentou um pouquinho aqui, mas não tem muitas bolhas dessa cor. Viu só? Vamos para a década de 70. Que foi quando a gente viu aí no texto falando sobre o aumento da população urbana no Brasil. Então, olha só que como mudou a cor do Rio de Janeiro, né? Ele já está mais ou menos nessa aqui, ó, nesse laranja mais escuro. Bem aqui do ladinho tem São Paulo. Olha só, também já está aqui nesta faixa. Isso em 1970 no Brasil. Qualquer outro lugar que você clicar, olha só, Nova York, tá? E esse lugarzinho, veja que aqui, ó, já passou, na década de 70 já mudou de cor. Então, aqui, aquela bolha bem pequenininha que a gente viu lá em 1960 é Tóquio, no Japão. Então, veja como está bem maior agora, e Nova York também já está se aproximando, ou já está, né, na verdade, nessa cor aqui das megacidades. No Brasil ainda não tem nenhuma, tá? A gente ainda está aqui nessa cor aqui alaranjada. Vamos para 1980. Olha só, 1980... vamos clicar aqui, que aqui não é Tóquio, Tóquio é aqui. Então, olha só, São Paulo, ela já entrou na lista das megacidades, certo? Então, em 1980, isso já aconteceu. Olha, já tem outras bolhas aqui, já se aproximando aqui dessa cor, desse vermelho bem intenso.
Nova York, olha só como aumentou a população aqui. Veja que no Brasil, olha, tem mais, aqui é a América toda, mas no Brasil, essa ponta aqui é o Brasil. Veja que tem aquelas bolinhas que na maioria eram laranja, bem, aliás, eram azul bem clarinho, olha, já tem o verde aqui, tá? Que passa para ser daquele azulzinho lá de cidades menores, passa a ser cidades pequenas, mas também aumentou muito o número de cidades médias, isso na década de 80, né? Então vamos para a década de 1990. Olha como aumentou a quantidade de bolinhas laranja, de cidades médias a cidades grandes. Né? Aqui no Brasil continua ainda São Paulo, né? São Paulo e Rio, que são as megacidades que nós temos. Então, ano 2000, bem maiores as bolhas laranjas aqui, né? No Brasil. Olha Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Goiânia. O que isso significa, gente? Por que essas bolhas laranjas estão crescendo aqui nessas cidades? Porque são capitais. Então as pessoas elas vão muito para as capitais, né? Muita gente se muda para as capitais porque é onde existe uma qualidade de vida, né? Aparentemente existe. As pessoas vão em busca de uma melhor qualidade de vida. Então, essas cidades são mais desenvolvidas, têm um melhor transporte, melhor saúde, né, melhor educação. Então, muita gente muda para as capitais em busca disso, dessa melhor qualidade de vida. Então, por isso, essas bolinhas aqui estão crescendo tanto. Muito diferente de lá onde a gente começou na década de 1950. No ano 2000, olha, já cresceram bastante. Vamos para 2010. Deixa eu ver. Pronto, 2010. Sempre crescendo. Olha a quantidade que já tem aqui no planeta todo, né? Em todos os países. Essas cidades médias e cidades grandes. E olha aquele lá vermelho que no início era só uma bolinha. Olha a quantidade que já tem aqui. Vamos ver essa aqui de baixo? Buenos Aires, na Argentina. Nova York. Paris. Isso aqui é na Turquia, me parece. Cairo, no Egito. O Paquistão. Na Índia. Vamos ver aqui esse. Nas Filipinas, eu acho que é isso, não sei, mas deve ser esse nome aqui deve ser isso. Então, olha a quantidade, né, de megacidades que já tem aqui. Então, eu achei esse mapa aqui da hora, viu? Porque é impressionante você acompanhar esse crescimento. Vamos lá para 2020, que é o ano que nós estamos agora. Então, vamos ver aqui como é que está São Paulo. Olha só, bem mesmo vermelho, ou seja, grande quantidade de pessoas nessa cidade, né, que São Paulo e Rio são as megacidades brasileiras. Olha só a quantidade de bolhas dessa cor que a gente já tem aqui. E a quantidade de bolhas laranjas, né, cidades médias e cidades grandes, a quantidade que aumentou e como diminuiu aquela quantidade de pontinhos menores que tinha no início, né? Praticamente lá quando a gente viu no início era 70%, né? A população rural. E olha só, está 43% agora no ano que nós estamos, 2020. Aqui aumentou bastante a porcentagem nelas, né? Dessas cidades aqui. Pequenas, médias, grandes e megacidades. E como será em 2030? Vamos ver? Olha só, gente. A quantidade de cidades médias e grandes superou muito aquele monte de pontinhos, né, menores, bem pequenininhos que a gente tinha aqui, que estava mais para esse azul aqui, né, o azul forte, o azul claro e alguns pontinhos verdes. Olha só como as cidades médias, né, a quantidade como aumentou aqui. E principalmente as megacidades.
Mas olha como está São Paulo. Olha o Rio de Janeiro. Olha só nossa capital. Aqui, como será em 2030? Vamos ver se ela estava aqui antes. Olha, não, nem aparecia, né? Ela estava aqui nessa cidade pequena. Teresina estava como cidade pequena em 2010, né? Como é que ela estava na década de 80? Vamos ver aqui. Azulzinha estava aqui, ó, cidade menor, né? Entre 300 mil e 500 mil fica cidades, é a porcentagem das cidades menores. Então, olha só aqui, ó, 1980 como ela estava. 1990 já aumentou, né? Já está nessa faixa aqui, nesse verde, ó, está crescendo aqui a população. No ano 2000, continua ainda, né? Estava crescendo aqui, o gráfico estava aqui, a barra estava aqui menor, está maior um pouquinho. 2010 já está aumentando, ó, isso aqui. E agora, em 2020, ela já está nessa aqui, cidade média, né? Então ela foi evoluindo também, a nossa capital. Tanto que ela já aparece aqui, né? Antes nem aparecia quase, certo? E em 2030, nossa capital, né? Olha só, vai estar bem tomado isso aqui, né? Bem laranjinha. E pouco mais do que isso, ela vai passar para esse outro, né? Alguns anos depois aqui de 2030, ela vai com certeza passar para essa faixa aqui do laranja mais escuro, né? Cidade grande, 5 milhões a 10 milhões. Eu adorei esse mapa, viu? Muito legal. Dá para passar o tempo todo aqui clicando. Dá para passar o tempo todo aqui clicando para ver esse crescimento das cidades. Bom, depois de trabalharmos esse mapa interativo que eu achei tão interessante e que eu espero que vocês acessem e também deem uma olhada nesse crescimento, observem direitinho como aconteceu esse crescimento das cidades no mundo todo, né? Desde cidades pequenas até as megacidades. Aí a gente dá uma parada aqui, porque esse conteúdo ele é muito extenso, então eu resolvi dividir esse vídeo em duas partes. Não deixem de acessar o outro vídeo, que é a segunda parte, né, dessa aula, para a gente ver a continuação e entrar no segundo capítulo, que fala sobre a interação da cidade, o campo e as redes urbanas, ok?